Olá, olá, boa noite! Chegamos segunda-feira. Estamos de volta na nossa segunda-feira e estamos iniciando a nossa live aqui sobre a ginástica rítmica. Seja bem-vinda, Gabriela, seja bem-vinda, GR FEAC, por aqui acompanhando a nossa live. Estamos apenas iniciando nossa live número 42 nessa segunda-feira, dia especial aqui para nossa ginástica rítmica. Meima Luzinha, seja bem-vinda por aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição então da nossa live de segunda-feira, nossa transmissão aí semanal sobre a ginástica rítmica, para falar sobre esse esporte lindo aí que a gente trabalha, que a gente atua. Maluzinha falou que ama ginástica, mas é iniciante. Seja bem-vinda, aqui é para todo mundo que ama ginástica e quer aprender mais e mais e conhecer mais um pouquinho sobre o nosso esporte e evoluir dentro da ginástica rítmica. É sempre um prazer ter todos vocês por aqui, poder compartilhar esses conhecimentos, as experiências. Eu espero que essa live ela possa contribuir com vocês, seja uma live informativa, que seja uma live aí que traga conhecimento a todos vocês. Eu agradeço muito a presença de cada um, seja quem está aqui comigo ao vivo, seja quem vai acompanhar essa live depois, gravada. Então, sua presença por aqui é muito importante para a nossa modalidade principalmente. Todos os conteúdos que eu trago por aqui, eles são especiais, são pedidos de vocês e é esse o nosso intuito, é contribuir com todos vocês. Foi tudo preparado com muito carinho para cada um de vocês que está aqui comigo sempre. E tudo, lógico, de maneira gratuita, toda semana aí trazendo conteúdos novos para todos os profissionais que atuam com a ginástica rítmica e que buscam se desenvolver com a GR. Então eu tenho aqui um compromisso aberto com você, que é professor ou treinador, que trabalha, que atua com a ginástica rítmica e que busca aí evoluir dentro da GR, né? E consequentemente, eu atuo aí com a ginástica rítmica, com os professores e treinadores e logo posso contribuir com mais e mais ginastas. Seja bem-vinda, Isa da GR Manejos por aqui também. Isa também tem aí esse mesmo objetivo, que é contribuir com os professores e treinadores da nossa GR. E aqui no canal @RegimBR, seja através do YouTube, aqui no Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes, eu trago conteúdos sobre a ginástica rítmica com conhecimento e informação da nossa modalidade. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, fui ginasta e hoje eu atuo como professora e treinadora e também árbitra da nossa modalidade. Hoje a minha principal função dentro do nosso esporte é através de consultorias e mentorias aos profissionais, equipes e ginastas que me procuram. Então eu também sou criadora do método e do curso Ginástica Rítmica com Excelência, que é o primeiro curso aí exclusivo para profissionais da ginástica rítmica. As inscrições deste curso estão encerradas, estão fechadas, mas enquanto os alunos do curso aí estão seguindo estudando, se aperfeiçoando dentro da nossa modalidade, eu sigo por aqui trazendo mais e mais sobre a ginástica rítmica para todos vocês que acompanham aqui o nosso canal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e hoje não temos como deixar passar esse tema de hoje aí que é muito importante para todo mundo que atua na ginástica rítmica. Eu não tenho dúvida de que tudo que a gente vai falar nessa live aí vai contribuir muito com você que atua na nossa modalidade e que vai te ajudar muito no seu dia a dia enquanto professor e também como treinador na nossa ginástica rítmica. Seja bem-vinda, Anne Rocha, aluna do curso também, Ginástica Rítmica com Excelência. Jade Goulart, prof, seja bem-vinda por aqui. Afinal, então, professores e treinadores, como é possível saber o que está em falta na forma física da nossa ginasta da ginástica rítmica? Sua ginasta, ela treina um salto já faz longa data, mas ela nunca consegue realizar esse salto. Ou então, como é que você consegue identificar o que está faltando nessa ginasta para que ela consiga, então, executar esse elemento, esse movimento aí da GR? Será que existe algum segredo, alguma mágica que você ainda não está sabendo aí sobre esses elementos que você está desenvolvendo com as suas ginastas? Será que um dia a gente vai desvendar esses mistérios aí, desses
movimentos tão lindos da ginástica rítmica? Porque a gente acaba olhando, assistindo, vendo vídeos, vendo fotos, né, de outras ginastas que fazem tantas coisas lindas e maravilhosas, tantas ginastas que fazem movimentos tão difíceis. Como é que eu posso, então, ensinar tudo isso na ginástica rítmica? Antes, um oizinho para Tim Araújo, seja bem-vindo, seja bem-vinda por aqui. Como é que eu faço, então, para ensinar tudo isso? Será que eu preciso aprender, então, para poder ensinar isso para minha ginasta? Como é que eu faço para que as minhas ginastas também consigam realizar essas coisas tão lindas que eu vejo por aqui nas redes sociais, por exemplo? Mesmo que grandes ginastas, né, da nossa modalidade, ginastas de talento, se elas não tiverem condicionamento ou preparo, né, para executar a modalidade que ela pratica, ela não vai conseguir realizar esses movimentos tão lindos que a gente vê. Então, se você se informar um pouquinho, você vai ter conhecimento de que hoje existem estudos científicos que comprovam que se você ficar aí até 10 dias sem treinar, você começa a perder resistência e aumenta, por exemplo, a gordura corporal, né? Nós, seres humanos, somos assim. Se você fica aí de 4 a 3 semanas sem um treinamento específico, por exemplo, de força, você perde 10% dessa força e também da sua potência muscular. Agora, depois de 6 semanas, a gente perde aí pelo menos 6% da nossa potência. E aí, desculpa, da nossa resistência, não da nossa potência. E aí, se a gente for pensar nesse período curto de tempo sem treinamento, imagine essa ginasta que vai ficar então aí um período curto ou um período longo sem treinar essas potências aí que a gente falou, essas potencialidades, sem um fortalecimento específico na nossa modalidade, sem uma estrutura física direcionada para esses elementos da ginástica rítmica. Como que ela vai conseguir realizar então esses movimentos da ginástica rítmica? Muito provável que não será possível, não é verdade? Suzana, boa noite, seja bem-vinda por aqui. Vamos então entender como é que a gente pode identificar o que está em falta na forma física da nossa ginasta para a gente poder então melhorar os movimentos que elas estão executando. Porque identificar o que está em falta nessa nossa ginasta é uma observação estritamente importante, necessária e de função do profissional que atua com essa ginasta. Porque identificar, trabalhar e buscar também a melhoria dessas capacidades cabe ao profissional e ser responsável por tudo isso. Ele precisa ser responsável por isso, porque aquilo é de sua responsabilidade. Tudo isso que a gente falou é de responsabilidade do profissional. Saúde pra mim. Um oizinho pra Carol. Boa noite, boa noite. Chegou na hora do meu espirro. Perdão. Então, se a sua ginasta tem o seu treinamento, ela precisa ter as suas capacidades bem desenvolvidas para conseguir desenvolver aquilo que é necessário para a modalidade. Agora, será que num estado, num geral, né, as suas ginastas, por exemplo, se elas estiverem com dificuldade para a realização de saltos, por exemplo, o que a gente pode identificar com isso? Será que o meu trabalho de força, de agilidade, de potência, pliometria, explosão, será que esse trabalho está bem direcionado com as minhas ginastas? Essa é uma pergunta importante a gente a se fazer. Se as nossas ginastas, então, estiverem com dificuldades para giros e equilíbrios, né? São elementos aí da ginástica rítmica. Será que, lógico, além da execução técnica, será que não está faltando aí um trabalho direcionado para equilíbrio, de propriocepção, de coordenação, um trabalho de fortalecimento, um trabalho melhor também de flexibilidade, ou mesmo o balé melhor desenvolvido? Tudo isso são capacidades para desenvolver aí os saltos, equilíbrios, giros,
como estávamos falando por aqui. Agora, quando você vê um salto, por exemplo, uma ginasta realizando um salto, e esse salto ele está sendo executado com falhas. Você, como profissional, é preciso que você compreenda que, primeiro, é necessário que você saiba identificar as falhas que essa ginasta tem. E depois, será que há falhas? Existem falhas nesse salto dessa ginasta? Como é que eu vou corrigir as falhas dessa ginasta? Aí é importante entender também, além de tudo isso, se essas falhas elas são momentâneas ou são falhas estruturais. Falhas por conta de alguma falta no treinamento, de alguma falta estrutural do preparo dessa ginasta. Vamos continuar, que aqui tem um oizinho para Gire de Indaial, Prof. Sandra Furtado, Aline Rocha Personal, sejam bem-vindas por aqui. Estávamos falando sobre essas limitações das ginastas, essas questões físicas das nossas ginastas, né? Como que a gente vai entender tudo isso? Então, se eu identifico, eu consigo corrigir. Agora, se eu nem identifico, aí é um pouquinho mais grave. Então, eu sempre falo que o olhar, né, o olho do profissional que trabalha com a ginástica rítmica, ele precisa ser treinado para identificar, sim, essas falhas, para poder, então, corrigi-las, né? Então, eu também repito isso muitas vezes por aqui, que você não precisa ser árbitro da modalidade. Eu já falei algumas vezes por aqui, que você não precisa, não tem obrigação de ser árbitro, mas se você atua com a ginástica rítmica, você precisa ter o conhecimento mínimo para entender o que é válido ou não, o que está sendo considerado ou não dentro da nossa modalidade. Um oizinho para a Lara Evangelista, que honra você por aqui, ex-ginasta da nossa seleção de ginástica rítmica. Então, se você não precisa ser árbitro da modalidade para arbitrar a nossa modalidade, mas para atuar, você precisa entender, por exemplo, quando um salto ele está executado com uma falha pequena, média ou uma grave falha que vai validar ou invalidar essa dificuldade corporal, né? Se essa dificuldade ela vai ser possível de ser considerada pelo árbitro ou não. E isso tudo faz parte de conhecimento a quem atua com a ginástica rítmica. Você pode, então, entender tudo isso para poder corrigir também as suas ginastas, né? Porque, sendo elas alunas ou atletas, para você poder ensinar tudo isso a ela, você vai precisar saber o que é certo e também o que não é certo dentro da ginástica rítmica. Agora, se você quer ir além, você quer dar um passo a mais, levar suas alunas a serem atletas, participarem de campeonatos e de competições, é preciso que você entenda também sobre como ensinar e como lapidar também esses movimentos da GR. Então, entender que se esse salto não está sendo executado, atenção, papel e caneta na mão, que eu vou falar agora é muito importante. Estou observando lá um salto. Esse salto não está sendo executado corretamente. O que é que eu preciso observar neste salto para então eu poder corrigir, ensinar e melhorar na minha ginasta? Se esse salto não está sendo bem executado, pode ser, por exemplo, por uma falta de execução na impulsão da ginasta na hora de saltar. Então, quando ela sai do solo, ela não tem uma boa impulsão por conta da mecânica correta do salto na hora de impulsionar o solo. Ou então, esse salto não está sendo bem executado por uma falta de força, de potência, de flexibilidade ou de outras tantas valências por parte dessa ginasta. Então, veja que aqui nós temos dois itens importantes para eu observar quando eu assisto, visualizo um salto da ginasta. Agora, apenas, às vezes, até o simples fato dessa ginasta não entender como que é a realização desse salto é um motivo para que ela não esteja executando ele corretamente. Então, se ela está com alguma falta, pode ser que essa falta ela não seja entendida pela ginasta e logo ela está executando esta falha e executando o salto incorretamente. Veja, como é que eu observo isso, né? Como que eu identifico isso? A partir do entendimento da conversa com a minha ginasta. Agora, se essa falta de entendimento acontece pela ginasta, aí a nossa falta é
ou melhor, aí essa falta é de responsabilidade nossa, quando a gente, na hora de ensinar, não soube repassar para ela, da maneira que ela necessita de compreensão, todos os detalhes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos voltados a um salto, né? Mas a gente pode falar de um giro, por exemplo, né? Que envolve também essa coordenação da ginasta ou a maturação da ginasta para realizar esse giro. Capacidades físicas também, como a força, a flexibilidade, o controle corporal e entre outras tantas, né? Mas também para um lançamento. Se uma ginasta vai realizar um lançamento, será que ela precisa também de capacidades físicas, de força, de preparo físico para executar um lançamento na ginástica rítmica? Vou contar para vocês então. Quando esse ciclo começou, 2021, né? 2021, 22, 23, 24. Isso? Não, 2020 e 21. 21 ainda foi a Olimpíada, então começou 2022, 23 e 24. Estava eu estudando 2022 para o ciclo novo, para a prova de arbitragem, conhecendo o novo código de pontuação. E assim que eu comecei a estudar esse código, eu consegui logo visualizar a necessidade de fortalecimento dos braços das ginastas, do trabalho de potência, do trabalho de força de membros superiores das meninas, do risco na parede para ela entender a altura que ela precisa lançar esse aparelho, né? De riscar mesmo a parede para ela entender a necessidade da altura de um lançamento. Por quê? Porque para mim é muito claro que hoje o nosso código de pontuação exige esse lançamento alto. E se essa ginasta não tiver essa compreensão, ela não vai executar. Logo, ela não vai ser validada o seu lançamento durante a sua coreografia. Então, sim, esse bom preparo das nossas ginastas também precisa ser na hora de executar um lançamento. Agora, falando num lançamento, ok. Agora, falando num risco, por exemplo, nós temos aí mais e mais preparos necessários, né? Porque além de lançar, ela ainda vai ter que executar movimentos durante o voo do aparelho. Então, as habilidades de agilidade, de coordenação, de tudo que envolve aquilo que ela for executar sob o voo do aparelho é muito importante. E além de tudo, ela precisa recuperar um ou dois ou mais aparelhos no conjunto, por exemplo, antes desse aparelho cair no chão. Veja como tudo isso é preparo das nossas ginastas. Veja, e se nós somos então os responsáveis por tudo isso, por esse preparo das nossas ginastas, se nós não soubermos identificar o que é preciso para que cada um desses elementos sejam executados corretamente, nós não vamos então saber selecionar melhor os movimentos para fazer com que esse movimento realmente aconteça. Então, veja, se eu quero que ela execute um salto X, eu preciso entender o que é preciso no corpo da minha ginasta de valências físicas para ela conseguir realizar aquele movimento. E eu vou um pouco além também, né? Muitos professores me falam sobre o medo de realizar, por exemplo, movimentos acrobáticos com as suas alunas ou atletas. E eu falo, que bom, eu penso, que bom que você tem receio sobre isso. Porque é preciso que você tenha um pouco de medo, sim, no sentido de que qualquer vacilo pode ser perigoso aqui. Então, eu preciso que essa criança tenha um mínimo de conhecimento, entendimento e preparo para que ela consiga executar esse movimento. Então, se eu não der para ela essa estrutura, vai ser muito difícil que ela consiga compreender e executar esse movimento aí sem qualquer risco. Não é, na verdade, Helena e Maria, duas ginastas chegando por aqui, sejam bem-vindas. Vamos seguindo então, porque aqui eu estava pensando, quando eu estava pensando mesmo sobre esse tema de hoje, né? Você que está aqui comigo nesse outro lado da telinha, né? Tanto que está aqui agora ao vivo ou que vai assistir posteriormente essa live. Quanta responsabilidade que nós temos dentro da nossa modalidade. E aí você pode pensar, nossa Val, mas você traz toda essa responsabilidade para nós. Na verdade não sou eu que trago. Na verdade, eu vou explicar então um pouco sobre isso, né? Você que é professor ou treinador, você consegue
identificar e imaginar uma ginasta, vamos considerar uma ginasta de uns 11 anos, né, no seu primeiro ano aí da categoria infantil, sabendo tudo, exatamente tudo que está faltando aí no seu corpo para conseguir realizar, por exemplo, um giro penché. Essa ginasta, ela vai saber exatamente o que ela precisa, o que ela não precisa, qual é a força, qual é a contração, aonde que é alongamento, aonde que é eixo, para realizar um giro penché. Você consegue visualizar essa ginasta? Ou então, essa mesma ginastinha, ela conseguiria explicar para você exatamente o que ela precisa fazer para melhorar no seu corpo potência, agilidade, coordenação, para que ela nunca mais erre tal lançamento lá que ela tem na série dela? Você consegue visualizar isso? Vão me perdoar, mas eu não consigo visualizar. E se você consegue, por favor, traga para mim essa ginasta, porque ela com certeza deve ser a única e exclusiva nesse mundão aí. Porque eu penso que essa ginasta, ela com certeza não estudou anos de faculdade, não trabalha diariamente com a ginástica. Ela é apenas uma ginasta com sonhos, buscando evoluir dentro da GR. Então, não cabe a ela ter todo esse conhecimento. Mas cabe a nós, sim, né? Cabe a nós, profissionais, estarmos em constante busca por uma evolução pessoal, por uma evolução profissional, por conhecimento, aprendizado, aperfeiçoamento sobre tudo que envolve a GR, para que a gente tenha uma melhor compreensão de tudo o que envolve a nossa modalidade. Olá, Mirela, boa noite, seja bem-vinda por aqui. Então, entender o que está sobrando ou o que está faltando na forma física da nossa ginasta, para que ela esteja, então, executando correta ou incorretamente os movimentos na ginástica, cabe a nós que somos profissionais da ginástica rítmica. Tá certo? E aproveito então a reforçar aqui o meu convite a você que é professor ou treinador e que faça então aí uma maratona nos vídeos aqui do nosso canal @regimbr, seja aqui, seja lá no YouTube, que aqui no Instagram tem alguns vídeos que não temos lá no YouTube, lá no YouTube tem alguns vídeos que não estão por aqui. Então acompanhe o nosso canal, buscando aí esse conhecimento, né, para você ter aí a sua excelência na ginástica rítmica, buscando maior conhecimento, compreensão. Tudo que eu trago por aqui são conteúdos atualizados que eu busco trazer da maneira mais clara e buscando realmente contribuir com os profissionais aí da nossa modalidade. Então, se você busca melhores resultados com a sua ginasta, aqui semanalmente nós temos conteúdos voltados aí sobre a nossa ginástica rítmica. E, aliás, falando em resultados, um oizinho para Priscila, mas falando em resultados, agora há pouco eu anunciei a vocês e eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui rapidinho. Então, assim, o que eu anunciei agora há pouco? O que é isso? Uma avaliação e uma análise técnica sobre as suas coreografias. Mas aí eu quero falar com quem já está com as coreografias de ginástica montadas, quem já está aí treinando as coreografias, os conjuntos, séries de individual, séries de dupla, de trio, todo mundo que está treinando para algum campeonato. Então, qual que é a proposta? Eu estou aqui disposta a te ajudar, a contribuir com uma avaliação detalhada da sua série, da sua coreografia, dentro das regras, dentro do regulamento da sua próxima competição. Então, como é que vai funcionar? Primeiro, você vai enviar para mim um vídeo da sua série. E aí, eu vou fazer uma análise da sua coreografia, das exigências do regulamento, das regras do código de pontuação. E eu vou te entregar, então, um checklist com tudo o que você precisa revisar nessa coreografia. Então, você vai me mandar a sua série e eu vou analisar detalhe por detalhe daquilo que está sobrando ou faltando na sua coreografia. E aí, depois disso, você vai ter, então, em mãos sugestões e correções importantes para você poder participar do seu campeonato. Quais são as vantagens disso, então? Você vai para o campeonato com a certeza de que tudo que tem na sua coreografia está dentro do regulamento, dentro das regras, dentro das normas da competição que você vai participar. Segunda coisa, competir com segurança de que aquilo que está dentro da sua coreografia
tem grande chance de ser validado, né? E de ser considerado durante a competição. E terceiro, é você entrar em quadra, você ou a sua ginasta entrar em quadra com uma boa tática na coreografia, que vai aumentar então a possibilidade de ter melhores notas para sua competição. Porque eu sei que às vezes na correria do dia a dia, com tantas séries para treinar, tantas coisas para fazer, pontos e detalhes importantes passam voando. E quando você vê, você está no campeonato com detalhes importantes deixados de lado. E aí, ter uma série de GR com escolhas inteligentes vai aumentar as suas possibilidades de melhores resultados nos campeonatos que você for participar. Então, eu deixo meu convite. São vagas limitadas, exclusivas. Eu tenho aí 15 opções, né? 15 possibilidades para análises coreográficas, tanto para as ginastas, pais que me procurarem, ou treinadores e equipes. O prazo de entrega aí será de 10 dias, então você me envia seu vídeo. Em até 10 dias, né, eu vou devolver essa avaliação, essa análise para você. Todas as correções vão ser feitas sobre o regulamento, sobre o código de pontuação. Então, você vai poder depois tomar as suas decisões, né? Não vai ser nada escrito em pedra, mas você vai ter aí uma avaliação técnica com detalhes sobre artístico, sobre execução, sobre dificuldade corporal, tudo de acordo com o regulamento. Então, é uma forma de você ter aí uma segurança a mais sobre os seus treinos, preparando a sua série para a próxima competição de maneira correta. Então, se você busca ter uma coreografia inteligente, uma coreografia tática para a competição, deixo aí essa oportunidade para poucos participantes, mas se você tiver esse interesse, corra para garantir a sua vaga com essa análise coreográfica, que é para quem estiver buscando evoluir aí com as suas coreografias, visando aí os próximos campeonatos. Eu sou a Val e nesse perfil eu te ensino a ter segurança e excelência em sua atuação na ginástica rítmica. Se você acompanha o nosso canal, com os conteúdos por aqui, não deixe de seguir o nosso canal, de compartilhar e curtir tudo por aqui. Juntos somos mais fortes e vamos fazer a nossa modalidade crescer cada vez mais e mais. Se você está chegando por agora, aproveite aí para maratonar os vídeos por aqui e também para prestigiar os vídeos aqui do nosso canal, os conteúdos do dia a dia e todos os conteúdos que já foram postados. Afinal, aqui eu tenho um compromisso que é contribuir com cada um de vocês dentro da nossa modalidade. Um grande abraço para todos, uma ótima semana, bons treinos. Nos vemos na próxima semana em que nós vamos falar sobre passos de dança na ginástica rítmica. Encontro vocês por aqui. Beijo grande. Tchau, tchau.